Olá, meus irmãos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre uma obra, Contos e Apólogos, ditada pelo irmão X e psicografada por Francisco Cândido Xavier. E nós vamos falar sobre o capítulo 8, Remédio Objetivo. Esse conto, ele traz uma história de um trabalhador espírita chamado Isidoro. O Isidoro era um trabalhador muito dedicado na casa espírita e sempre procurava fazer tudo com muito esmero, muita dedicação. Só tinha uma questão: sempre que o nosso irmão Policarpo, que era o benfeitor espiritual, chegava à Terra para os trabalhos, nosso irmão Isidoro já corria lá para fazer reclamações das críticas que ele sofria. Dentro do próprio centro, o Isidoro sofria críticas dos irmãos da casa sobre tudo aquilo que ele fazia. Então ele dizia: se eu cumpro o meu dever, me chamam de bajulador. Se eu me afasto, me chamam de preguiçoso. E aí ele ia lá falar com o irmão Policarpo. O irmão Policarpo, como uma entidade benfeitora, sempre trazia uma palavra de conforto, que era preciso ter paciência, que ele estava na Terra, e na Terra é um ambiente onde vai haver críticas, onde vai haver uma série de comentários muitas vezes inapropriados, e que ele tivesse paciência com todas aquelas circunstâncias. Isidoro sempre ouvia, mas nunca ficava com o coração tranquilo, sereno com esse ensinamento recebido. Na próxima semana, novamente, quando o irmão chegava, o irmão Policarpo, Isidoro ia lá e fazia nova reclamação. Irmão Policarpo, as críticas me consomem, eu realmente não sei o que fazer. Toda iniciativa que eu tenho tem uma crítica. Se eu me esmero, dizem que eu sou muito afoito. Se eu não faço nada, dizem que eu sou tardio. De todas as maneiras eu sou criticado e isso tem me consumido. Novamente, o irmão Policarpo trazia uma palavra dizendo que deveria ter paciência, que deveria entender os outros. Estamos dentro de uma casa espírita, que a gente não conseguiria agradar a todos, sempre com essa palavra, uma palavra de carinho, de afeto, para com o trabalhador Isidoro e para com os outros também, né? Mas isso não acalmava o coração do nosso irmão Isidoro. E na próxima semana, novamente, estava lá Isidoro aos pés do irmão Policarpo reclamando. Lá pela quarta, quinta vez, sabe lá quantas vezes, e chegou o dia que o irmão Policarpo falou: bom, você quer um remédio definitivo? Então eu vou te dar um remédio definitivo. E ele fala para o Isidoro que o remédio seria a paralisação da consciência. Era para ele tomar um anestésico, para ele sentar na poltrona, dormir o resto da existência, conformar-se com a própria ignorância, ser inútil, não fazer nada. E aquilo causou espanto, mas surtiu efeito, porque o Isidoro nunca mais fez nenhuma crítica, nenhuma reclamação das críticas que sofria e começou a trabalhar sem reclamar. Essa história pode trazer muitas reflexões para a gente. E eu começo
colocando o próprio ambiente do centro espírita, né? Da casa espírita. Nós encontramos críticas dentro do próprio ambiente espírita sobre as nossas obras. E nós podemos pegar o nosso maior inspirador, que é Jesus. Quantas críticas ele não sofreu? Quantas críticas ele não sofreu, ele não foi perseguido, e nem por isso ele deixou a obra, deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Paulo, quantas críticas ele sofreu. Enfim, todos nós sofremos inúmeras críticas na vida da gente. Sempre que nós nos propusermos a fazer o trabalho do Cristo, certamente sofreremos críticas, certamente. Independente de ser o trabalho do Cristo ou não, todos nós já passamos por sermos criticados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelos nossos sonhos. Às vezes somos criticados pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelas pessoas mais próximas da gente. E a gente não pode desistir, a gente não pode parar, mas muitas vezes a gente desanima, muitas vezes a gente para, né? E aí o que fazer? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, vede o seu coração, disse assim, vede o seu coração e olha se o que censura não está dentro de você. Né? A ideia é essa, do que está dito. Muitas vezes aquilo que nós censuramos no outro, aquilo que nós criticamos no outro, está dentro de nós, está enraizado. E às vezes, por conhecer tão bem esses sentimentos, identificamos no outro isso tão facilmente, né? A crítica está ali na ponta da língua, a crítica está ali muito felina, muito incisiva, muito fácil sai da boca da gente. Mas por que isso? Por que reconhecemos tão facilmente isso? Porque existe tudo isso dentro da gente, né? E é fácil reconhecer aquilo que nos é próprio, aquilo que ainda habita dentro de nós. Então, esse é um cuidado que devemos ter, né? Às vezes nós não tememos o fracasso, tememos o julgamento. E isso sempre nos atormenta, né? Qual é o valor dessa crítica? O que isso nos agrega? Por que fazemos isso, né? Então, são questionamentos que trazemos e que nos colocamos sempre a pensar por que agimos assim. Como diz o irmão Policarpo, a única maneira de não sermos criticados é não fazermos nada. E eu penso que nem dessa maneira nós deixaremos de ser criticados, porque seremos criticados por não fazer nada, não fazer nenhuma ação. Então, a crítica faz parte desse plano, desse planeta Terra. Nós vivemos ainda envolvidos nessa atmosfera em que existe essa cobrança, esse olhar que denigre o outro, essa falta de amor, essa falta de carinho, essa falta de respeito, muitas vezes. Então, conviver com isso ainda é para nós, que ainda estamos nesse processo, nessa jornada, nesse plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 903, ele fala que é uma virtude praticar o bem e combater em nós as nossas má tendências. Então a gente tem que sempre buscar combater em nós essas má tendências, né? As nossas má inclinações. Criticar é uma má inclinação, né? Uma crítica pode ser tão perversa, tão destrutiva, ferir o outro, machucar o outro. Então, às vezes nós fazemos essa crítica e isso pode ter uma consequência bem significativa na vida do outro. Na questão 919 do Livro dos Espíritos,
O autoconhecimento é um dos meios mais eficazes do progresso moral. E então nós nos conhecermos, nós nos percebermos nesses hábitos, nessas nuances de crítica, de trazer o ponto negativo do outro, nessa questão de expor isto de maneira pejorativa, às vezes, muitas vezes por brincadeira, isso pode ter uma consequência muito negativa na vida do outro. Então a gente tem que ter esse olhar de compaixão, de benevolência, de respeito mútuo pelo próximo, de entender o outro, de olhar com amor, com carinho, com respeito, né? Aprender essa percepção do outro. São Francisco de Assis, ele diz assim, comece fazendo o necessário. E o que é necessário fazer para que a gente não tenha esse olhar, às vezes, tão perverso? Depois comece fazendo o que é possível, e a gente vai estar daqui uns dias fazendo o que é impossível, que é algo que a gente não consegue ainda. Então, que a gente comece a olhar, né? Olhar esse processo com mais atenção. O trabalho não é nosso, o trabalho é do Cristo, né? O trabalho é do Senhor. E lá em Coríntios 3:9 ele fala que nós somos colaboradores de Deus. Nós estamos nessa jornada colaborando com Deus no processo de evolução dos planos, na evolução de cada um. E essa evolução se dá através do outro, né? Então a gente tem que perceber o outro com carinho, com respeito, com amor, com atenção, com essa dedicação, com o exercício de amar, que é o que o Cristo nos ensinou, que o Cristo nos colocou. Porque todos foram perseguidos, todos foram criticados, todos foram Paulo de Tarso, Jesus, Allan Kardec, os padres, os pastores, todos esses que formam o arcabouço de mensagens, Allan Kardec, Joana de Ângeles, enfim, todos esses sofrem críticas, sofreram críticas e nem por isso deixaram de fazer aquilo que é o necessário. Ninguém deixou. Por mais que em algum momento isso tenha sido desanimador, tenha sido uma tentativa de parar esse processo, mas ele não é maior do que o propósito do Cristo. E é com esse propósito que nós estamos alinhados, que nós estamos identificados. Então, meu irmão, se alguém te criticar, porque você faz assim na casa espírita, porque você faz assado, releve, perdoe, tenha compaixão. Às vezes é o desejo de fazer o que você faz. Às vezes é a inspiração, às vezes é a angústia, às vezes é querer estar no seu lugar, às vezes são muitas questões que podem levar uma pessoa a criticar. Mas repito, a obra não é nossa, a obra é do Cristo. E como uma peça dessa engrenagem, a gente não deve parar. A gente não deve se deixar levar por essas críticas. Porque nós recebemos uma ontem, recebemos uma hoje, vamos receber muitas ainda, mas o trabalho tem que ser feito. O trabalho tem que ser realizado. E não importa se A não gostou, se B não gostou, não importa. Faça aquilo que você faz da melhor maneira possível, com carinho, da melhor forma, com dedicação, com atenção, com afeto. Leve o seu melhor.
seja qual for a sua atividade na casa espírita, seja qual for sua atividade. Se você participa de um trabalho, não importa o que você faça. Tudo tem um porquê, tudo tem um significado, tudo tem uma necessidade, tudo tem valor. E é juntando todas essas peças, todos esses trabalhos que são realizados na casa espírita, que o todo se consegue, que o todo se forma, que o todo realiza tudo aquilo que é para ser feito. É difícil ouvir? É. Mas aprenda. Aprenda a não dar tanta importância ao que dizem. Aprenda que a obra é muito maior e que você é peça fundamental para esse processo, que você é uma peça única. Ninguém é igual a você. Ninguém faz o que você faz, da maneira que você faz, como você faz. Então, o seu trabalho, ele é importantíssimo dentro da casa espírita. O seu trabalho, ele realizado com amor, com carinho, com atenção, surte um efeito enorme. Eu deixo aqui essa mensagem de acreditar, de realizar, de transformar, seja qual for a sua ação. E se algum dia alguém criticar, o convide a realizar da melhor maneira, como ele sabe. Traga-o para o processo. Quando nós estamos envolvidos no processo, nós temos uma outra visão. Quando nós estamos envolvidos, nós aprendemos, nós ouvimos, nós vivenciamos. A gente precisa estar envolvido e precisa envolver o outro para que ele seja parte desse processo maior. Seja um colaborador do Cristo. Não importa o que você faça, mas faça. Porque o Cristo espera e precisa de todos nós, assim como nós precisamos dele. É uma simbiose, é uma união de energia, é um propósito maior. Que o Cristo fique com você, que o Cristo abençoe você e que o Cristo te toque para que você, seja qual for o seu trabalho, realize-o da melhor maneira possível, porque esperamos pela sua contribuição na seara do bem. A Casa Espírita te espera de braços abertos para que você realize uma obra que só você pode realizar. Vem, o Cristo te aguarda de braços abertos. Muito obrigado e que essa mensagem chegue a você trazendo muita paz, muito amor, muito carinho. O Cristo te ama. Obrigado.